Aí, gente, olha só. Eu sempre tive vontade de ser cantora. Eu colocava aquelas latinhas de óleo, aí colocava uma vela para dizer que era o Globo, né? Filmando, enfim, no chafariz. Aí na época era Sara Jane. Abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha. Eu bem criança, enfim. Aí eu tinha a maior vontade de ir para todos os programas de TV. Minha gente, quando eu me vi no programa do Faustão, quando eu me vi em Silvio Santos, quando eu me vi em Xuxa, eu ia cantar, fazer karaokê no circo para ganhar bola, boneca e já imaginava que ia para Raul Gil, enfim. Então eu sonhava, graças a Deus, eu sou uma vencedora, porque eu confio em mim. A Abelha já estava dando indícios de que não estava bem. A banda Calcinha Preta foi convidada do podcast Podpah e durante a transmissão do podcast, Paulinha Abelha já vinha demonstrando um certo desconforto e se retirou 2 vezes da mesa durante a entrevista. Ela já estava com... Quando eu fiz assim... Ferrou ele todo. Tem um amigo meu chamado Alberto Germano. Mandar um abraço pra você, Alberto, que é o compositor da música Ainda Te Amo. Que? Você é doido, aqueles bibabos que a gente tá cantando os 4 ela agora, onde? Vai lá. Passamento. Aquela parte, não, a parte, sua parte você faz, né? Lá em cima. A qual dessa música eu canto? Tá cantando as A Abelha já estava dando indícios de que não estava bem. A banda Calcinha Preta foi convidada do podcast Podpah e durante a transmissão do podcast, Paulinha Abelha já vinha demonstrando um certo desconforto e se retirou 2 vezes da mesa durante a entrevista. Atenção, chamada urgente, a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, acaba de sair novidades do boletim médico do final de semana envolvendo a saúde da cantora. Eu vou ao vivo para a redação de jornalismo do SBT, lá está posicionada Amanda Campos, que vai atualizar. Na última atualização, que eu me lembro de sexta-feira, que nós dividimos com o telespectador, Amanda contava de que o estado era grave, principalmente envolvendo a região da cabeça. Se falava, até no final de semana, veio até informações preliminares de que ela havia tido morte cerebral, só que depois a própria agência de comunicação dela veio a público falando que não. É grave, ela está em coma, mas que realmente ainda... E por sinal, Amanda, sabe o que eu estou reparando? Eu estou com o boletim médico aqui em mãos, ó, e eu estou reparando o seguinte: eles falam aqui que o corpo dela em si, a saúde está sensacional, só que na região da cabeça, aí que está o grave problema. E por sinal ela fazia exames constantemente. O assessor dela veio a público e falou, ó, a Paulinha fez check-up recentemente. Ou seja, é uma infecção que ela teve na região aí do cérebro. Ô Amanda, me conta mais. Bom dia. Exatamente, Dudu, uma bactéria que estaria alojada no cérebro da artista. Muito bom dia para você e para todo mundo que está aqui com a gente no Primeiro Impacto. A Paulinha Abelha, inclusive, há uma grande comoção, principalmente nas redes sociais, porque este é o nome artístico da Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana. Ela tem 43 anos. Não chegou a hora é dele. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. A hora é dele. E ele sabe de todas as coisas. Confie nele, descanse nele. Inside of me, in this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Aqui eu abro um parênteses para deixar claro que não se trata de uma hepatite viral, tá? Se trata de uma inflamação do fígado apenas. E no transcurso ainda dessa internação, ela evolui com o rebaixamento do nível de consciência, com a sonolência no torpor. E aí é necessário que se faça o suporte ventilatório com a ventilação mecânica. Então, o que fica claro é que nesse momento ela tinha, e tem ainda, 3 disfunções orgânicas importantes. A disfunção renal, a disfunção hepática e a disfunção neurológica. Isso por si só já denota uma gravidade extremamente alta, um quadro clínico de complexidade grande. Né? A equipe, naquele momento, entendeu que era necessário tratar diversos, diante da gravidade, diversos quadros possíveis, e assim foi iniciado. No dia 17, né,
foi solicitado, ou seja, 6 dias depois do início do tratamento na outra unidade hospitalar, nos foi solicitada a transferência por entender que tínhamos recursos, a complexidade exigia de um serviço de alta complexidade e de pronto foi aceito. Em sua chegada, para que fique claro também, a paciente continuava num coma profundo, ela já chegou assim, ainda tinha sinais de inflamação hepática e comprometimento renal. De imediato, nós reiniciamos uma ampla investigação, tanto do ponto de vista epidemiológico, tentando entender o que aconteceu nessa viagem prévia, tentando entender o que aconteceu no serviço anterior, até a chegada aqui, e do ponto de vista fisiopatológico, elucidar o quadro neurológico. Bem, a senhora Paula foi transferida de outro hospital aqui na capital na quinta-feira à noite e prontamente na sexta-feira a gente começou a nossa discussão multidisciplinar, né, tentando revisitar aquilo que já tinha sido feito e pensado, né, no outro hospital e dar prosseguimento a novas investigações. Tá? Na unidade de terapia intensiva, né, o local onde a gente cuida ou assim, dá assistência a pacientes mais críticos, a gente tinha duas vertentes: dar suporte às falências orgânicas, como o Dr. Ricardo acabou comentando, né, justamente para que essas disfunções orgânicas acabem não progredindo e até minimize riscos, né, para a paciente de forma aguda. Então ela tinha disfunção renal, que ela já vinha sendo tratada através de terapia renal substitutiva desde o outro serviço, tinha disfunção hepática que vinha em regressão e a gente tinha que dar o suporte para que essa disfunção hepática acabasse não progredindo e acabasse acometendo ou agravando o quadro clínico dela. E tinha um quadro neurológico, né, que estava 48 horas sem sedação, um quadro em coma profundo, sem nenhum tipo de reflexo ou tipo de resposta às medidas que a gente estava fazendo. E nessa revisitação, tanto epidemiológica como de diagnóstico e terapêutica, associado ao suporte de disfunções orgânicas, a gente revisitou o quadro clínico dela. Tá? Então, uma equipe composta de intensivistas, clínicos, neurologistas, infectologistas, sentamos, né, diariamente a fim de diagnósticas, a fim de tentar comprovar ou descartar linhas prévias, né? Então novos exames foram realizados, o contato com o hospital prévio acabou acontecendo e acontece de forma contínua, justamente para aproveitar as possíveis linhas diagnósticas, tá? Então na própria sexta-feira a gente voltou a reavaliar principalmente a parte imunológica, enquanto a gente dava o suporte às disfunções orgânicas que a senhora Paula apresentava. Então a gente repetiu a ressonância cerebral dela, que é um exame altamente específico para a gente tentar identificar qual o motivo do coma da senhora Paula e quais alterações que poderiam justificar o quadro clínico dela. Tá? Outros exames laboratoriais também foram realizados, tá? Exames clínicos neurológicos também foram realizados, tá? Justamente para a gente tentar identificar. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado a despeito da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento que já tinha sido instituído em outros serviços, tanto terapia antimicrobiana e principalmente terapia imunossupressora com corticoide, né? Porque a principal alteração, a alteração que na verdade a gente conseguiu identificar na ressonância, era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, né? Que aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapêutica de uma encefalite, de uma meningoencefalite. Novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa meninge dela. Então a gente acabou seguindo a linha diagnóstica do que a gente tinha e manteve o quadro de imunossupressão. Tá? Paralelamente a isso, todo o suporte ventilatório, que é aquele que dá suporte à oxigenação da parte pulmonar, todo o suporte renal diariamente, foram mantidos justamente para que novos agravos não acabassem acontecendo no quadro clínico da paciente. Tá? Então, eu acho que dentro das disfunções, tanto pulmonar, hepática e renal, o suporte crítico tem se mantido, tem estabilizado essa parte clínica dela, mas realmente a parte neurológica, que é aquela parte que acabou ficando, né, com o diagnóstico que a gente continua a investigação, tem exames que chegaram, descartando, confirmando algumas coisas, tem outros exames que ainda estão à espera. Eu acho que o Dr. Marco Aurélio, da parte neurológica, consegue falar um pouco melhor.
Professor, boa tarde. Agradecer a presença de vocês aqui nesse final de tarde. Passar alguma coisa para vocês. A gente examinou a Paula já no sexta do sábado, mas eu já tinha conhecimento do caso dela desde a época que ela se encontrava na instituição. Eu conversei por algumas vezes com um colega que a conduziu lá, nós trocamos informações nesse período, mesmo antes dela chegar aqui no nosso caso. Então, em que situação encontra-se a senhora Paula? Ela chegou em coma, continua em coma grave, em coma profundo, rebaixamento severo sensório. A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia, ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né? E essa escala de Glasgow ela está em 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma. Algumas coisas nós conseguimos excluir, eu aproveito a vocês da imprensa aqui para nos ajudar a desatar o diagnóstico. Foi vinculado em alguns meios de imprensa, inclusive hoje de manhã eu vi no Correio Brasiliense, que ela tinha uma bactéria na cabeça. Essa informação é falsa, irreal e é fake. Nós não conseguimos isolar nenhum micro-organismo, seja ele viral ou bacteriano, que esteja causando o coma dela. Ela tem realmente uma encefalopatia severa, uma encefalopatia muito possivelmente de etiologia tóxico-metabólica, na cadeia de eventos que se seguiu dano renal, dano hepático e, por último, lesão cerebral. Então, é mais ou menos essa cadeia de eventos que aconteceram e que levou ela à condição que se encontra aqui na nossa UTI. Então, o tratamento vem sendo dado no sentido de diminuir, regredir ou compensar as diversas disfunções que ela tem, né, compensar a parte renal, compensar a injúria hepática, para ver se existe possibilidade, né, de você fazer a compensação do dano neurológico. Mas hoje, o que eu poderia passar para os senhores é que ela está em coma profundo. Eu sempre soube que ela se preocupava muito com a estética. E pesquisando sobre problemas renais, Paulinha tomava muitos diuréticos. Toda vez que a gente saía, Paulinha estava com dor de cabeça. Paulinha pedia um Doflex, um Tosflex e um café. Esse tipo de conduta, de forma reiterada durante anos, pode ter ocasionado essa lesão nos rins? E se sim, essa lesão apareceu semana passada em São Paulo ou apareceu há vários dias? A pergunta é pertinente e a gente já, ao longo da semana, a gente já se deparou com ela algumas vezes. Deixa claro alguma situação. De fato, o uso abusivo, seja de anti-inflamatório, diurético e de algumas substâncias, inclusive de cunho estético, elas podem sim levar a lesão renal, né, de caráter arrastado, crônico e, na situação dela, ter agudizado. O fato é que não tem nenhum exame comprovatório hoje que vá no caminho de dizer Paula tinha uma lesão prévia e foi agudizada nesse momento. Inclusive, nosso exame de imagem realizado aqui não tem nenhum sinal de lesão crônica. Tá? De fato, o uso abusivo, rotineiro, como queira classificar, ele tem sim esse risco, mas não parece ter sido isso que aconteceu. Tá? Aqui eu abro um parênteses também para reforçar algo relevante. Fomos questionados ao longo da semana se os tratamentos ou as tentativas estéticas de perda de peso, enfim, teriam alguma responsabilidade no quadro clínico dela agora. Quando o Dr. Marco Aurélio fala numa síndrome tóxico-metabólica, o que ele quer dizer é que existe alguma substância, algo que está circulando no corpo do paciente, que deve estar gerando uma cascata de inflamação ou de lesões nesses órgãos, a ponto de deixá-los em disfunção. Qualquer substância, seja ela feita de maneira, como é que eu vou dizer, propositada, prescrita ou não, elas são drogas. Elas são, medicamento é droga.
No entanto, deixe-se claro aqui que Paula, quando fez, pelo menos assim, nos é apresentado em receitas, ela fez de caráter supervisionado. Tá? Então, a gente trabalha sim com a possibilidade de alguma intoxicação medicamentosa. Existem exames em andamento nesse sentido, para confirmar ou descartar essa hipótese. E se assim em algum momento for feito, nós vamos confirmar ou descartar para vocês. Nesse momento, a resposta objetiva, taxativa, Paula tem uma lesão decorrente de medicação, de tratamento prévio, nós não temos, mas existe sim uma possibilidade nesse sentido. Acho que ficou claro. Pessoal, boa noite. Pessoal, boa tarde ainda. Meu nome é Anderson Machado, Liberdade FM. Fazendo aí um preâmbulo, né, de tudo que os senhores falaram, inexoravelmente o quadro da Paula é muito grave. Né? Neurologicamente, ela hoje se encontra em coma profundo. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: se existe a possibilidade de uma reversão nesse quadro, geralmente esse tipo de quadro neurológico, se é reversível, e o que pode realmente ter provocado esse problema neurológico com a Paula. Por gentileza, obrigado. Ela está em coma profundo, mas em nenhum momento aqui a gente falou em morte encefálica. E se ela não está morta, está em coma é uma condição potencialmente irreversível. Tá? Então, em nenhum momento aqui se falou em reversibilidade do quadro. Eu não tenho nada que suporte essa afirmação. Existe um coma profundo, né, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de reversibilidade ainda. Né? Então, a gente está trabalhando para ver se reverte esse processo, né? Melhorando a condição clínica dela, controlando a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas que ela desenvolveu, já falou aqui realmente em fígado, né? Utilizando drogas anti-inflamatórias com doses elevadas no sentido de imunossuprimir e proteger esse sistema nervoso. E vamos agora, eu tenho, né, o que é que a gente pode fazer mais, mas do ponto de vista de coma, é um coma profundo, mas não uma condição de reversibilidade. Né? Parabéns aí a toda a equipe que está atendendo a Paula. Boa tarde a todos os colegas, Alex Azevedo da Rio FM. Muito se falou sobre uma transferência para outro estado para continuar o tratamento. Isso continua, é cogitado ou não? Ela vai permanecer aqui no estado mesmo para continuar todo esse tratamento? Parabéns mais uma vez a equipe. Não, nesse momento não se cogita transferência para nenhum outro estado. Aqui deixamos claro que o pedido de transferência do serviço anterior para o nosso foi feito pela família, no entendimento de que nós temos sim um suporte adequado. Hoje posso garantir, até para tranquilizar tanto família quanto público de um modo geral, fãs, enfim, que ela recebe todo o cuidado necessário, não nos falta nenhum instrumento, nem de propedêutica, nem de tratamento agora para Paula. Então, assim, a possibilidade de transferência nesse momento não existe. Jair Júnior, da Rádio Jornal. Gostaria de saber dos senhores sobre um tratamento com a nutróloga que a cantora estava fazendo, se isso procede e se está realmente descartado, portanto, descartada a morte cerebral. Bem, eu acho que o Dr. Ricardo e o Dr. Marco Aurélio já anteciparam a resposta dessa pergunta, tá? Ela tomava alguns medicamentos, né, algumas formulações, mas como já foi posicionado aqui, era em caráter supervisionado, seguido, tá? A gente tem em mãos e a gente sempre fica em vigilância as possíveis interações que esses medicamentos podem causar, né? Como o Dr. Ricardo falou, medicamentos são drogas que têm seus benefícios e têm seus malefícios, né? Nós que trabalhamos na área de saúde, nós entendemos muito bem isso, tá? E nenhuma linha de investigação é descartada, então a gente tem todas as possibilidades em mente.
Mas todos os medicamentos que ela tomava eram de maneira supervisionada pela médica, né, pelo profissional de saúde que a acompanhava, tá? E só repetindo sobre a morte cefálica, não tem nenhuma evidência nesse momento, às 17h35, né, evidência de que o cérebro dela se encontra em morte cefálica. A gente não trabalha com essa hipótese. A gente tem uma avaliação contínua e diária, uma discussão contínua e diária de monitoramento da função neurológica da paciente Paula, tá? E que toda a legislação de morte cefálica ela é bem clara e muito precisa quando a gente deve abrir o protocolo de morte cefálica, quando a gente deve continuar com a investigação se o cérebro está funcionando ou não. Nesse momento, dentro do que a gente tem de exame de imagem, exame clínico, tá? E alterações que a gente tem disponível, não tem essa possibilidade de morte cefálica. Lembre-se que a avaliação das disfunções orgânicas, renal, hepática e neurológica é de maneira contínua. O quadro clínico é monitorado de forma contínua e essas avaliações são feitas de forma contínua e diária. O prognóstico neurológico de reversibilidade, de manutenção, como é que vai prosseguir e como ela vai conseguir estabilizar essa parte neurológica, a gente não tem como precisar nesse momento. Isso é uma avaliação que a gente vai ter que fazer no contínuo e à medida que a gente vai tendo novos dados, a gente vai passando. Boa tarde a todos, aqui é Aaron Ribeiro, radialista, jornalista. Estamos ao vivo pela Rádio Jornal, no programa Audiência Popular. Gostaria de saber se a informação de um sushi que ele é ingerido lá em São Paulo, se essa alimentação contribuiu para que a Paula chegasse a essa situação. E, se possível também, gostaria de saber dos senhores se há uma previsão dela sair da UTI e também, se possível, para receber alta. Não sei se é difícil, são perguntas que já poderiam ser imprevisíveis, mas gostaríamos, se possível, dar a resposta dos senhores. Em relação à ingesta de sushi, ela abriu o quadro, pelo menos pela descrição epidemiológica que a gente conseguiu revisar, de um quadro de mal-estar após a ingesta de sushi, tá? Existem algumas patologias, que eu acho que é o que está sendo questionado muito em redes sociais ou entre os profissionais, sobre uma possível patologia secundária à ingesta de sushi, que é o que a gente chama de síndrome de RAF, tá? Mas desde o outro hospital, essa possibilidade foi aventada, tá? Existem alterações, né, da síndrome de RAF, que laboratorial e pela disfunção renal, que conseguem realmente identificar ou levar esse tipo de diagnóstico, tá? Ela não tinha essas alterações, ela tinha disfunção renal, mas não tinha outra alteração laboratorial, tá? E o tratamento da síndrome de RAF é esse tratamento de suporte, que normalmente não leva a esse quadro neurológico tão importante, né, um quadro comatoso como ele está. Em decorrência das disfunções ou da persistência das disfunções, tanto das disfunções neurológicas, disfunção hepática, disfunção respiratória, disfunção renal, ela não tem qualquer previsão de saída da unidade de terapia intensiva. Enquanto a gente não conseguir uma melhora do quadro clínico neurológico, né, que permita que ela consiga recuperar, principalmente a disfunção respiratória, a gente não tem nenhuma previsão de alta da unidade de terapia intensiva. Luiz Rodrigues, Portal 5 News, boa tarde. Eu quero pedir sempre para fazer duas perguntas complementares. Primeiro, para além dessa questão da intoxicação, que já foi amplamente explorada pelos colegas, quais outras hipóteses são consideradas neste momento pelos senhores na investigação clínica como origem para a disfunção renal, que foi o primeiro problema apontado? E a segunda questão é o seguinte: existe uma correlação entre essa sequência de disfunções que foram identificadas, a renal, a hepática, a neurológica, ou essa também é uma condição atípica da paciente? Vamos lá. Com relação a diagnósticos, a gente trabalhou e vem trabalhando em cima de um diagnóstico sindrômico, né? A gente tem um espectro de lesões e a gente tem buscado uma etiologia, de onde vem o início. Mas o fato é que, além da toxicidade, intoxicação medicamentosa, que assim seja, existe um cenário inflamatório, que isso é claro, é nítido, e aí a gente vem tratando também do ponto de vista anti-inflamatório. Existe uma investigação se finalizando, né, nesse momento, inclusive muito próximo de fechar, do ponto de vista de autoimunidade, que é isso. De maneira bem simplória, é quando o seu corpo mesmo produz agressão a ele, tá?
Então nós tratamos, além da questão da intoxicação com suporte, a gente tem tratado inflamações e tem tratado também questões autoimunes. Tá? Qual foi a outra pergunta, perdão? Se as disfunções ela tem alguma relação ou é uma condição atípica? Existe. Algo precisa ficar muito claro, né? Raramente, quando a gente tem um quadro clínico grave, um órgão só sofre. Na terapia intensiva, normalmente, para isso a gente até tem uma série de scores, a gente fica quantificando as disfunções. É natural no corpo da gente que uma lesão leve a algum sofrimento de outro órgão, e outro órgão, e outro órgão. Então, isso que acontece com o Paulo não é inédito, está longe de ser inédito. Isso é o nosso dia a dia. A grande questão, o grande diferencial nesse caso especificamente é quem levou a este início. Esse é o nosso exercício aqui diário, é quem foi o primeiro, quem agrediu a ponto do rim inflamar o sistema todo, o fígado e o cérebro no final. Mas entenda-se que, de um modo geral, as inflamações orgânicas mais graves, elas levam repercussões em outros órgãos, sim. Isso é o nosso dia a dia. Obrigado. Aqui, Lucas Moura, TV Atalaia, Record TV. Eu gostaria de saber ainda dentro dessa questão da ordem, né, das disfunções que foram apresentadas, dada ainda essa questão relacionada mesmo à correlação, se de fato, como foi colocado, o primeiro foi um sintoma renal, depois veio o hepático, depois veio o cerebral. E aí o senhor disse agora que há um estudo no sentido de saber de onde teria partido tudo isso. Esse onde partiu tudo isso seria essa toxina ou seria algum órgão que poderia estar abrigando essa toxina? Perguntando-se de forma bem simples, para que fique claro para a gente. E aí eu queria fazer uma outra pergunta a respeito dessa toxina que está circulando no corpo dela, pelo menos essa é a hipótese de vocês. Essa é a principal hipótese hoje, vocês estão trabalhando com a possibilidade de que seja mesmo essa toxina. E se for de fato essa toxina, como é que vocês farão para identificar a presença dessa toxina ou não no corpo dela? E se existe um exame para isso, se tem uma forma, vou usar um termo bem simples, de retirar essa toxina, dela sair, ou é um ciclo natural, o organismo tem que expulsar. E se caso isso aconteça, ela se recupera, todos esperam, existe a possibilidade que ela fique com sequelas? São essas as perguntas. Por uma série, né? Bom, quando a gente diz assim, ela iniciou com a lesão renal, depois o hepático, na verdade não existe uma ordem tão cronológica assim. A primeira alteração que chamou a atenção no outro serviço foi o renal. Naturalmente, quando a gente está investigando, a gente pede uma série de exames. Então, em paralelo, vamos entender que fígado e rim, eles apareceram em caráter paralelo. O neurológico é que veio depois do comprometimento inflamatório já bem mais importante. Eu queria assim, fazer só uma correção, talvez, é que a gente tem falado em toxina. E quando nós falamos em tóxico metabólico, é algo que agride, né? O tóxico é um agressor, gera inflamação, gera agressão celular. Não necessariamente uma toxina. A gente pode, inclusive, estar diante realmente do efeito ainda prolongado de alguma medicação em uma dosagem, vamos dizer assim, alta o suficiente para agredir esses órgãos. Do ponto de vista de diagnóstico, nós temos em andamento ainda um painel toxicológico, que são várias substâncias que estão sendo investigadas laboratorialmente, e à medida que isso for saindo, a gente vai tendo mais respaldo. Existe biópsia de órgãos-alvo, de órgãos que foram lesados de rim e de fígado, também em andamento para esclarecer melhor que tipo de lesão isso pode ter levado, pode ter gerado, desencadeado. E só com esses subsídios é que talvez a gente tenha uma ideia melhor de se mudar ou não o tratamento. Algumas substâncias, eu perguntar também como é que a gente tira, né, essa toxina. Algumas substâncias elas são dialisadas, né, elas saem na diálise. À medida que o sangue vai trocando, vai filtrando, vai dialisando e aquilo ali sai. Outras, necessariamente, elas são depuradas. E aí algo positivo é que o fígado dela vem desinflamando ao longo do tempo e algumas medicações elas são metabolizadas pelo fígado e aí naturalmente ela vai tirando.
Outras existem antídoto. A grande questão é que, se a gente não encontra quais seriam essas outras, a gente não sabe necessariamente qual é o antídoto. E aí eu lembro mais uma vez que antídoto também é droga. E a gente não pode dar ao léu aleatoriamente, até porque existem efeitos colaterais. Então, para que fique claro, existe uma investigação ainda em paralelo, do ponto de vista toxicológico, do ponto de vista anatomopatológico, de biópsia, no sentido de elucidar e deixar um pouco mais claro com quem é que a gente está lidando. Acho que é importante ressaltar essa parte de toxina, toxicológico. Qualquer medicamento dentro de uma faixa terapêutica, ela pode ser usada para tratar uma doença, né, tratar um órgão específico, mas a depender do seu excesso ou da combinação, muitas vezes ela não está em excesso, mas em combinação com vários medicamentos, ela pode sair do seu limiar terapêutico e entrar no limiar tóxico. Não necessariamente existe a toxina, mas o excesso de medicamento, seja específico, um aumento da ingesta daquele medicamento em si, seja por interações de medicamentos que um pode levar a aumentar a concentração sérica de outro, ela pode gerar uma lesão celular. E essa lesão celular pode lesionar a célula do rim, pode lesionar a célula hepática, pode lesionar a célula neurológica. Tá? Então a gente está trabalhando justamente porque a gente não conseguiu demonstrar nos exames que a gente fez alguma alteração estrutural, principalmente da parte neurológica, né? E aí a gente trabalha nessa possibilidade de tóxico, mas esse tóxico na verdade poderia ser substituído por medicamento ou qualquer tipo de metabólico que em níveis terapêuticos tem um benefício para determinada coisa específica, mas em níveis diferentes, seja por excesso do medicamento, seja por interação de medicamentos, isso pode levar a dano celular. E é como o Dr. Ricardo falou, alguns medicamentos eles podem ser retirados pela recuperação da função renal, metabolizado pelo rim, pode ser retirado pela parte de hemodiálise, pode ser começar a metabolizar e diminuir seus níveis séricos através da recuperação da função hepática, mas outros medicamentos a gente nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de retirada do organismo, vamos dizer assim, tá? E se a gente não consegue identificar isso, tem uma série de medicamentos, a gente não consegue dar um antídoto, e nem todos os medicamentos têm antídoto. Na maioria das vezes, muitas vezes, você tem que esperar que o organismo acabe eliminando a partir do momento que ele começa a recuperar essas disfunções orgânicas. Boa tarde, Gabriela Ferreira, representando o Portal UOL. Aqui foi falado da questão da parte neurológica da paciente, mas eu queria saber como ela está respondendo a essa questão renal. A gente pode acompanhar nos boletins que ela está fazendo uma diálise, né, diária, e eu queria saber como a questão dos rins dela estão respondendo ao tratamento e se existe a possibilidade de eles voltarem a funcionar em sua totalidade. Eu vou falar da parte renal, o Marco fala da parte neurológica dela. Então, o que a gente tem disponível, a gente não tinha nenhum relato, né, da história clínica que ela tinha um problema renal prévio, tá? A gente tem alguns exames de imagem, que é a ressonância, que demonstra nenhuma alteração estrutural que possa sugerir que ela tinha um problema crônico. Então, assim, a gente trabalha com a possibilidade de uma lesão renal aguda, em que entrou em disfunção e a gente precisa substituir essa função renal, até para que a gente não altere, né, a dinâmica do organismo dela, tá? Então, na vigência de lesão renal aguda, alguns pacientes, muitos pacientes podem recuperar. Normalmente a gente tem que dar dias, 15, 20 dias, para o paciente começar a recuperar. E alguns pacientes podem, na verdade, desenvolver um problema mais subagudo e crônico e necessitar, aí por tempo indeterminado, de uma terapia renal substitutiva, tá? Então, como a gente está trabalhando com a possibilidade de lesão renal aguda, nesse momento a gente tem substituído a função renal dela pela hemodiálise, mas sempre monitorando a presença principalmente dos exames laboratoriais e a presença de débito urinário dela começar a fazer xixi, tá? Então, assim, como tem a lesão renal aguda, há sim a possibilidade de recuperar, mas normalmente a gente não espera que ela se recupere de uma forma tão rápida nesse primeiro momento. E aí a gente vai seguindo. Senhora, gostaria de falar mais alguma coisa para a parte neurológica? Boa tarde, Denise Gomes, da TV Sergipe. Eu gostaria de saber em relação ao caso dela sair do coma, se ela deve ter algum tipo de sequela, se é possível já precisar isso, e em relação à hemodiálise, se ela ficará dependente do tratamento por um período. Eu vou falar da parte neurológica. Denise, seu nome. Denise, veja só, a situação dela a gente vai um dia de cada vez. Hoje, nosso interesse é mantê-la viva. E não está sendo uma missão fácil, né?
Então, eu não me sinto confortável para falar sobre possibilidade de sequela num paciente que, a princípio, nosso esforço está sendo destinado a mantê-la viva. Sequela tem... De um quadro de mal-estar após a ingesta de sushi, tá? Existem algumas patologias, que eu acho que é o que está sendo questionado muito em redes sociais ou entre os profissionais, sobre uma possível patologia secundária à ingesta de sushi, que é o que a gente chama de síndrome de RAF, tá? Mas desde o outro hospital, essa possibilidade foi aventada, tá? Existem alterações, né, da síndrome de RAF, que laboratorial e pela disfunção renal, que conseguem realmente identificar ou levar esse tipo de diagnóstico, tá? Ela não tinha essas alterações, ela tinha disfunção renal, mas não tinha outra alteração laboratorial, tá? E o tratamento da síndrome de RAF é esse tratamento de suporte, que normalmente não leva a esse quadro neurológico tão importante, né, um quadro comatoso como ele tratava. Em decorrência das disfunções ou da persistência das disfunções, tanto das disfunções neurológicas, disfunção hepática, disfunção respiratória e disfunção renal, ela não tem qualquer previsão de saída da unidade de terapia intensiva. Enquanto a gente não conseguir uma melhora do quadro clínico neurológico, né, que permita que ela consiga recuperar principalmente a disfunção respiratória, a gente não tem nenhuma previsão de alta da unidade de terapia intensiva.